Olá, eu sou Renos Vakis, economista sênior do Banco Mundial e seu anfitrião de Acelerando o Desenvolvimento. Ideias para Impacto. Este não é um podcast comum, é uma conversa impulsionada por IA, trazida a você pelo Instituto do Banco Mundial para o Desenvolvimento Econômico, onde desvendamos as pesquisas mais recentes com um objetivo em mente: transformar grandes ideias em impacto no mundo real. Vamos começar. Obrigado pela introdução, Renos. Pensem na última vez que vocês pegaram uma maçã no mercado. Provavelmente não pensaram muito, é apenas uma fruta. Mas ler o relatório de Desenvolvimento Mundial de 2025, Padrões para o Desenvolvimento, especificamente o conteúdo sobre padrões agrícolas, me fez perceber o quanto está escondido nesse momento. Aquela maçã não é apenas um alimento. É o resultado final de todo um sistema de regras que a maioria de nós nunca se dá conta. Precisamente, é um conjunto de regras invisíveis. No relatório, eles descrevem os padrões agrícolas como a linguagem de troca para os sistemas alimentares globais. Esses padrões determinam quem pode participar do comércio e, francamente, sob quais condições participam. Essa é uma expressão poderosa, linguagem de troca. Então, não estamos falando apenas de sabores aqui. O que esses padrões cobrem exatamente? Depende, mas eles podem cobrir muita coisa. Por exemplo, as características físicas de uma maçã: tamanho, cor, formato, mas também é a rotulagem, os procedimentos de teste e os limites de segurança. Um dos principais é o que chamamos de limites máximos de resíduos, ou LMRs, que ditam a quantidade de pesticida pode ter por cultura. A parte técnica. Parece moderno, mas fiquei surpreso em ver que isso é bem antigo. O relatório menciona a Bolsa de Cereais de Chicago no final do século XIX. Sim, foi um ponto de virada. Eles estabeleceram graus de qualidade uniformes para os grãos. Antes disso, cada saca de trigo era única. Depois da padronização, o grão tornou-se uma commodity fungível. Você podia negociá-lo sem vê-lo. Então, avançando para 1963, a FAO e a OMS formaram a Comissão do Codex Alimentários. Esse é o grande órgão internacional para a segurança alimentar, certo? Correto. O objetivo era harmonizar os testes e remover as barreiras comerciais. Quando muitos pensam em barreiras comerciais, pensam em tarifas, mas não estamos mais lidando apenas com tarifas. As tarifas caíram nas últimas décadas. Os guardiões reais agora são as medidas não tarifárias, ou MNTs, que geralmente estão relacionadas à padronização. E os números sobre isso são impressionantes. O relatório diz que essas medidas não tarifárias afetam quase 90% do comércio global. De fato, se você é um exportador tentando enviar alimentos ou produtos agrícolas, agora enfrenta, em média, mais de 15 medidas não tarifárias distintas. Isso inclui medidas sanitárias e fitossanitárias. É uma teia densa de conformidade. 15 regulamentações. E isso é apenas a parte governamental. Aqui está a parte que realmente me surpreendeu: o emaranhado de padrões privados. Tem padrões definidos por ONGs e compradores, como os selos de comércio justo. Existe um monte. E, frequentemente, esses padrões se sobrepõem significativamente. Pegue as certificações de café. O relatório destaca que os critérios para as principais certificações de café se sobrepõem entre 42% e 71%. Então, eles estão pedindo basicamente as mesmas coisas. Basicamente as mesmas coisas, sim. Mas aqui está o ponto de atrito. Os produtores muitas vezes devem pagar por auditorias separadas para cada um. Mencionaram um fabricante têxtil no Paquistão que relatou gastar cerca de $5.000 anualmente para cada um de 15 padrões de sustentabilidade diferentes exigidos pelos compradores. $5.000 por padrão. Isso é um salário anual para muitas pessoas naquela região. É um gasto imenso. Na África Oriental, para pequenas e médias empresas em setores como café ou cacau, as despesas de auditoria para um padrão como o Global GAP podem variar de $2.000 a $15.000. E não são apenas as taxas de auditoria. É o custo de realmente mudar a forma como você cultiva. Tinha aquele dado sobre a Colômbia. Sim, o programa Nespresso AAA, de qualidade sustentável.
Os agricultores lá tiveram que investir mais $297 por hectare. Além disso, tiveram um custo operacional extra de 11 centavos por quilograma apenas para atender a esses padrões. É um aumento considerável se você for um pequeno agricultor. É verdade. E isso nos leva a uma questão política crítica: distância regulatória. Quando parceiros comerciais têm padrões diferentes, isso restringe o acesso ao mercado para os países em desenvolvimento. Distância regulatória. Explique isso para mim. Bem, países de renda baixa e média baixa normalmente alinham seus limites de segurança, aqueles LMRs que mencionamos, aos valores internacionais do Códex. Mas países de alta renda frequentemente estabelecem padrões mais rigorosos, às vezes até para proteger seus próprios produtores domésticos. Então é uma barreira não tarifária. É protecionismo disfarçado. Pode acabar funcionando dessa forma. Os dados mostram que empresas em países de baixa renda que exportam alimentos para a UE e os Estados Unidos enfrentam taxas muito maiores de rejeição de produtos na fronteira. E, às vezes, essa divergência nos padrões tem um custo humanitário real. Eu li aquela história sobre o Programa Mundial de Alimentos. É de partir o coração. É um exemplo gritante. O PMA teve uma vez 12.500 toneladas métricas de farinha de trigo rejeitadas por um país de destino. O motivo? Alguns insetos mortos. Ora, sob as normas internacionais isso era permitido, mas os padrões locais eram diferentes. E o resultado final? Uma perda de $1,7 milhão. Alimentos que eram destinados à ajuda, desperdiçados por causa de um desalinhamento regulatório. Isso realmente coloca um preço na burocracia. Então, qual é a solução? Não podemos simplesmente pedir que todos tenham exatamente as mesmas regras de repente. Não, a harmonização total é rara. O relatório sugere que os governos devem buscar o alinhamento regulatório. Isso significa reduzir discrepâncias e construir o reconhecimento mútuo. Essencialmente, se eu fizer os testes aqui, você aceita o resultado aí de onde você estiver. Isso parece prático, mas e quanto aos pequenos agricultores de quem falamos? Se você impõe padrões internacionais rigorosos a todos internamente, não corre o risco de tirar os pequenos do negócio? Esse é um ponto crucial. No setor de processamento de alimentos da África Oriental, apenas cerca de 6% das PMEs adotaram padrões internacionais rigorosos. É caro demais. Por isso, o relatório propõe uma estrutura chamada adaptar, alinhar e autorar. Adaptar, alinhar e autorar. Ok, me explique o adaptar. Adaptar é o estágio inicial. Para os mercados domésticos, você não deve apenas copiar e colar as regras globais. Você adapta elas às capacidades locais. Por exemplo, no Quênia, eles criaram requisitos simplificados para o padrão global GAP. Como um degrau? Exatamente. Isso permitiu que pequenos produtores adotassem boas práticas que eram realmente viáveis, preparando-os para a conformidade total de exportação mais tarde. Então, à medida que a capacidade cresce, você passa para o alinhar. E alinhar é onde você começa a corresponder às grandes regras internacionais. Sim, para facilitar o comércio. É onde um país aspiraria a se alinhar totalmente com os níveis máximos de resíduos que são definidos globalmente. E depois chegamos a autorar. Esta parte eu adoro, porque inverte o roteiro. Não se trata de apenas seguir regras, certo? Trata-se de criá-las. Os países devem participar da definição de padrões internacionais para seus próprios produtos nativos. Veja a Etiópia. Eles estão autorando padrões para o teff, um grão local. Eles não são apenas receptores de regras, são também criadores de regras. Isso é empoderador, mas, e aqui está o choque de realidade, escrever um padrão é uma coisa, provar que você o cumpriu é outra. Essa é a lacuna da infraestrutura de qualidade. Muitos padrões são inúteis sem laboratórios auditores para verificá-los. A disparidade é enorme. A Etiópia tem menos de 100 auditores credenciados para padrões ISO. A Alemanha, 12.000. É uma lacuna enorme. Então, se eu sou um exportador etíope, posso ter o melhor produto, mas não consigo provar. Precisamente, esse é o círculo vicioso da baixa qualidade que o relatório descreve.
Os governos devem investir em laboratórios e centros de testes, porque quando você tem essa infraestrutura, o retorno econômico é real. Certo, voltando aos agricultores da Nespresso na Colômbia, falamos sobre os custos, mas eles também não ganharam mais dinheiro? Ganharam. Apesar dos custos, os agricultores do programa ganharam aproximadamente US$ 2,60 por quilograma. Seus custos de produção foram de US$ 1,33. Isso é um aumento de 10% nos ganhos brutos em comparação com agricultores fora do programa. Então vale a pena, se você conseguir superar esse obstáculo inicial, o mercado te recompensa. Recompensa, e essa é a mensagem central. Padrões podem ser uma barreira, sim, mas, se bem projetados, podem ser um trampolim. Parece que o objetivo é parar de tratar os padrões apenas como burocracia e começar a vê-los como infraestrutura, como estradas ou pontes. E é por isso que os padrões agroalimentares merecem um olhar mais profundo. Eles estão no centro de como a comida é produzida, processada, distribuída e finalmente consumida, moldando tudo desde as práticas agrícolas até o que vai parar no prato. Essa conversa é realmente apenas o ponto de partida. Estaremos mergulhando mais nessas questões, com mais podcasts e produtos de conhecimento explorando como os padrões agroalimentares afetam os meios de subsistência, os mercados e os sistemas alimentares em todo o mundo. É com você, Renos. Obrigado por se juntar a nós. Você pode encontrar o relatório completo em nosso site. Basta seguir o link na descrição. Assine para ser o primeiro a saber sobre os próximos episódios. E antes de ir, como você planeja colocar em prática o que aprendeu? E que tópicos você gostaria que explorássemos em seguida? Gostaríamos muito de saber. Até lá, adeus.